Entre as festas luxuosas do Rio de Janeiro e os segredos sombrios escondidos na alta sociedade, um casamento arranjado como um negócio econômico dá início a um amor que ninguém esperava. Cristiano Almeida, o frio CEO, e Gabriela Costa, a jovem que carrega o peso da família, pareciam apenas duas peças num tabuleiro de poder. Mas quando mentiras, ódio e desejo de vingança os cercam, ambos precisam escolher, desistir ou enfrentar a tempestade juntos. Esta não é apenas uma história de amor, é a prova de que, às vezes, é nos casamentos mais falsos que o amor verdadeiro nasce. O céu do Rio de Janeiro, naquele dia, parecia querer despejar toda a tristeza do mundo. A chuva batia furiosamente nas amplas janelas da mansão Almeida, em Barra da Tijuca, onde o mar e a cidade se encontravam em uma sinfonia sombria. Lá dentro, o ar era ainda mais pesado que lá fora. No vasto escritório revestido de nogueira importada, a luz dos lustres de cristal refletia sobre a mesa de ébano, onde um jovem homem permanecia em silêncio, com as mãos apertando a borda como se quisesse destruir. Lá, Cristiano Almeida, de 29 anos, CEO brilhante do Grupo Almeida, era um modelo de sucesso entre os empresários jovens do Rio. Admirado por sua inteligência, determinação e pelos olhos negros e frios capazes de silenciar qualquer sala de reuniões. Mas, naquele momento, seu olhar não tinha o mesmo brilho cortante, estava sombrio, carregado de uma fúria contida. Ele encarava a janela, onde as gotas de chuva pareciam rachaduras do destino. Você não tem outra escolha, Cristiano. A voz de Eduardo Almeida, o pai, soou como uma sentença. De pé, imponente apesar dos 60 e poucos anos, com o cabelo grisalho impecavelmente penteado e o terno italiano ajustado. Para o mundo, ele era um gênio dos negócios, o homem que construiu o Império Almeida do nada. Para Cristiano, era uma sombra gigantesca, modelo e prisão ao mesmo tempo. O Grupo Almeida está à beira da crise. Se você não se casar com Gabriela Costa, Luiz Costa jamais aceitará a fusão com a Costa Logística. E você sabe o que isso significa: falência, perder tudo. Eduardo falou com frieza, como se o casamento do filho fosse apenas uma transação, uma assinatura em contrato. Cristiano cerrou os punhos. O senhor está me dizendo que a felicidade da minha vida inteira deve ser moeda de troca pela sobrevivência da empresa? Sua voz era gélida, mas por dentro havia um vendaval. Ele, que nunca permitira que emoções interferissem nos negócios, agora via o próprio coração ser colocado à venda pelo próprio pai. Eduardo desviou o olhar, ajustando a gravata. Casamentos no nosso meio nunca foram sobre sentimentos. São estratégias. Gabriela é uma boa moça, bem educada, filha de um parceiro estratégico. Você terá uma esposa exemplar e uma aliança familiar sólida. Tudo perfeito. Cristiano soltou uma risada seca. Perfeito? O senhor chama um casamento forçado de perfeito? Eu mal a encontrei 3 vezes, e em todas só trocamos algumas palavras formais. Eduardo suspirou cansado. Você fará o que precisa ser feito, assim como eu fiz a vida toda. Naquele instante, Cristiano sentiu-se preso em um ciclo repetido. O pai escolhera a empresa em vez da mãe. Agora, o obrigava a fazer o mesmo. Uma lembrança invadiu sua mente. O funeral da mãe, ele ainda criança, observando o pai imóvel, sem lágrimas, apenas dizendo friamente: um homem não pode se dar ao luxo da fraqueza. Desde então, Cristiano ergueu uma muralha de gelo em torno do coração, e agora o pai queria que essa muralha virasse uma prisão definitiva. 3 dias depois, a Igreja da Candelária, joia barroca no centro do Rio, estava iluminada por velas e coberta de flores brancas. O som do órgão ecoava sob o teto alto. Empresários, políticos e celebridades lotavam os bancos, murmurando sobre o casamento do século entre as duas famílias. Mas quando seus olhares se voltavam para o altar, não viam amor, viam um contrato vivo. Cristiano, impecável em um smoking Giorgio Armani, tinha o rosto de pedra. Seu olhar vagueava pelo salão até que as portas se abriram. Gabriela Costa entrou, com um buquê de orquídeas brancas nas mãos. O vestido rendado abraçava sua silhueta delicada, parecia um anjo perdido. Mas seu rosto pálido e o olhar castanho e distante denunciavam: ela também estava prisioneira. Nenhum de nós quer estar aqui, murmurou Cristiano,
quando ela se aproximou. A frase cortou como uma lâmina. Amarga, cruelmente verdadeira. Gabriela ergueu os olhos e o fitou pela primeira vez. Havia tristeza, mas também dignidade. Aceita Cristiano Almeida como seu esposo? A voz do padre ecoou. Aceito, respondeu ele, com a voz quebrada, como vidro rachando. Aceita Gabriela Costa como sua esposa? Um silêncio tenso. Então, num fio de voz, aceito. O beijo contratual foi seguido de aplausos. Frio, mecânico. Apenas um rito. A recepção no Copacabana Palace foi deslumbrante. Lustres faiscantes, champanhe fluindo, mesas impecáveis. A elite carioca brindava e sorria. Num canto, Cristiano observava sozinho, com um copo de uísque. Gabriela cumprimentava os convidados com um sorriso educado, sorriso que nunca chegava aos olhos. Cada gesto dela era uma atuação. E contra a própria vontade, ele se deu conta disso. E se incomodou. Parabéns, querido. Uma voz conhecida soou atrás dele. Patrícia Mendonça, sua ex, aproximou-se. Cabelos negros, lábios vermelhos, olhar vitorioso. Um casamento estratégico, bem ao estilo Almeida. Patrícia. E pai, espero que seja feliz com sua nova aquisição. Ela sorriu, venenosa. Cristiano não respondeu, apenas bebeu. Mas cada palavra dela queimava. A limusine os levou de volta à mansão em silêncio. Gabriela olhava a cidade pela janela. Cristiano, enfim, quebrou o silêncio. Como pretende lidar com este casamento? Não escolhi isso mais do que você, Cristiano. Mas já que estamos presos, ao menos podemos viver civilizadamente, como colegas de casa. Cristiano afitou, surpreso. Havia firmeza em sua voz. Colegas de casamento? Estranho. Gabriela desviou o olhar, mas suas mãos tremiam. Não de medo, de orgulho ferido. Ao chegar, Dona Rosa, a velha governanta, abraçou Gabriela. Seja bem-vinda, minha filha. Cristiano parou por um instante. Havia muito tempo que ninguém chamava aquela casa de lar. A música do baile soava ao longe quando a limusine parou diante do saguão do Copacabana Palace, onde os lustres de cristal brilhavam como um céu estrelado. Paparazzi e convidados se amontoavam sob o tapete vermelho, flashes explodindo sem parar. Cristiano saiu primeiro alto, imponente, impecável em seu smoking preto, o olhar frio de um príncipe de gelo. Mas quando estendeu a mão para Gabriela, toda a atenção se voltou para ela. Gabriela surgiu em um vestido azul escuro cintilante. A luz refletida fazia seus olhos castanhos brilharem como âmbar. O cabelo preso em um coque elegante deixava à mostra o pescoço delicado, onde um pequeno diamante tremulava. O ar pareceu parar por um instante. Sussurros correram. Olhares curiosos e invejosos se cruzaram, mas Cristiano apertou firme a mão dela e a conduziu direto para o salão principal. Lá dentro, o baile era um mundo de luxo. Teto dourado, uma banda de jazz tocando canções francesas, mesas cobertas com linho branco, taças de cristal cheias de vinho tinto. Gabriela engoliu em seco, ligeiramente trêmula sob os olhares de centenas de convidados. Cristiano inclinou-se e murmurou em seu ouvido. Não se preocupe. Para eles, só existe um casal perfeito. Basta segurar minha mão. Ela assentiu. Mas antes que pudesse relaxar, uma voz feminina familiar cortou o ar. Cristiano. Patrícia Mendonça surgiu da multidão, deslumbrante e perigosa num vestido vermelho justo, lábios cor de sangue. O sorriso dela era uma lâmina. Esta deve ser a nova esposa. O olhar de Patrícia percorreu Gabriela dos pés à cabeça, parando nos sapatos delicados. Que interessante. Vestido simples. Atitude igualmente simples. Gabriela apertou a mão de Cristiano, pronta para suportar o golpe, mas em vez de se calar, respondeu com serenidade. Obrigada. Prefiro a elegância discreta à ostentação. Patrícia ficou muda por um segundo. Depois esboçou um sorriso falso. Que doce. Imagino que tenha encontrado uma flor de jasmim no meio do lixo. Cristiano virou-se bruscamente, a voz cortante como gelo. Patrícia, chega. Gabriela é minha esposa, e ela merece respeito, inclusive o seu. O murmúrio espalhou-se pelo salão. Gabriela olhou para ele, o coração acelerado. Ele a havia defendido em público, algo que ela jamais esperara.
Patrícia mordeu o lábio, lutando para manter a postura, mas os olhos brilhavam de raiva. Você vai se arrepender. Cristiano sussurrou antes de se afastar, os saltos ecoando no mármore como golpes de martelo. Gabriela suspirou aliviada, mas também confusa. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Ele a fitou com firmeza. Ninguém tem o direito de insultar minha esposa. A música mudou para um valsa suave. Cristiano estendeu a mão, o olhar sério, porém gentil. Gabriela, dança comigo. Ela hesitou, mas aceitou. No centro do salão, cercados por dezenas de olhares, eles giraram em perfeita harmonia. O passo dele era firme, a condução segura. Gabriela sentia-se flutuar. Quando Cristiano se inclinou e sussurrou, você dança como se tivesse nascido para isso. Gabriela riu baixinho. Nunca dancei com ninguém antes. Você é o primeiro. Ele se deteve, o coração batendo mais rápido. Pela primeira vez, olhou em seus olhos e não viu obrigação, apenas doçura e coragem. Naquele instante, a mulher forçada a se casar tornava-se alguém impossível de ignorar. Quando a música terminou, continuaram próximos por um segundo a mais, até que os aplausos os despertaram. Mas os olhares, esses, continuaram presos um ao outro. Na limusine de volta, as luzes da cidade passavam pela janela. Obrigada, disse Gabriela baixinho por me defender de Patrícia. Cristiano segurou sua mão, sem esconder o calor do gesto. Eu sempre vou fazer isso, Gabriela. Não importa o quê. A limusine seguiu pelas ruas silenciosas em direção à Barra da Tijuca. Gabriela encostou a cabeça no vidro, o coração tremendo com uma sensação nova. Esperança. O carro desapareceu na noite e o silêncio se instalou entre eles. Gabriela observava a paisagem, ainda sentindo o toque dele. Cristiano olhava a escuridão, mas o pensamento insistia em voltar a cada sorriso e a cada passo de dança. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você estava incrível esta noite. Não só na dança, mas na forma como enfrentou Patrícia. Gabriela sorriu de leve. Só disse a verdade. Gente como ela só te faz sentir inferior se você permitir. Cristiano a observou sob a luz intermitente da rua. Você é mais forte do que eu imaginava. Ao chegarem, Dona Rosa os esperava como sempre. Quando viu Gabriela com o vestido azul e Cristiano ao lado, a mão dele repousando protetora em suas costas, a velha senhora murmurou, emocionada: Deus abençoe vocês, meus filhos. No salão, Cristiano serviu 2 taças de vinho. Gabriela hesitou, mas ele sorriu. Só um gole. Para encerrar a noite, ela aceitou. O sabor seco do vinho aqueceu-lhe o corpo. Ele a fitava, o olhar intenso. Gabriela disse devagar: já pensou que este casamento poderia se tornar algo diferente do que foi planejado? Ela congelou, os dedos tensos na taça. O que está querendo dizer? Cristiano recostou-se, o olhar distante. Hoje, quando te vi entrar, não pensei em contrato, nem em obrigação. Só vi uma mulher capaz de silenciar todo um salão. E quando dançamos, esqueci de tudo. O coração dela pulsou descompassado, mas tentou manter a calma. Você está confundindo um momento de emoção com sentimento real. Ela chorou, a voz baixa. Pode ser. Mas se for, é o engano mais bonito que já cometi. Gabriela desviou o olhar, o rosto corando. Queria erguer de novo as defesas, mas o sorriso dele, o gesto de proteção, as palavras, tudo começava a derreter as paredes que construiu. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Cada um, em seu quarto, sabia que algo havia mudado para sempre. Enquanto isso, em um apartamento de luxo em Ipanema, Patrícia Mendonça servia mais uma taça de vinho, os olhos ardendo de ódio. Ela pensa que venceu, murmurou, rasgando uma foto de Gabriela no vestido azul. Na mesa, um dossiê com o logotipo da Monteiro Holdings estava aberto. Ricardo Monteiro, charuto entre os dedos, observava-a. Cristiano está amolecendo por ela, disse Patrícia, venenosa. Se deixar as coisas assim, vou perdê-lo para sempre. Ricardo sorriu de lado. Então não vamos deixar. Destruiremos esse casamento e tomaremos o Grupo Almeida. Você terá Cristiano, eu, a empresa. Um acordo perfeito. Dial, respondeu Patrícia, brindando com o uísque dele. Mas nenhum dos dois sabia que, em meio às dúvidas e feridas,
Cristiano e Gabriela já haviam tocado algo muito mais perigoso que qualquer conspiração, o amor verdadeiro. Nos dias seguintes ao baile, até Dona Rosa percebeu a mudança na mansão. O café da manhã antes silencioso agora tinha conversas. Como foi sua aula ontem? Qual flor você mais gosta no jardim? Gabriela, no início tímida, começou a responder com sorrisos cada vez mais espontâneos. Esses sorrisos pareciam devolver à casa uma vida que ela não via há anos. Uma tarde, Cristiano voltou mais cedo e a encontrou na biblioteca, o cabelo solto, cercada por pilhas de livros e cadernos de alunos. Ela corrigia redações, concentrada, o sol poente tingindo seu rosto. Ele ficou parado, observando-a em silêncio. Quando ela levantou os olhos e o viu, ficou surpresa. "Precisa de alguma coisa?" perguntou, pousando a caneta. "Só queria saber se quer dar uma volta comigo." "No jardim, sem motivo algum." Gabriela sorriu, surpresa e um pouco nervosa. "Claro." Caminharam entre as roseiras, enquanto o jardineiro se afastava discretamente. Cristiano apontou para um canteiro recém-plantado. "Mandei preparar este jardim para você. Você disse que queria rosas em casa." Ela parou, os olhos marejados. "Você se lembrou disso?" Ele assentiu. "Lembro de tudo o que você diz." Naquele instante, Gabriela percebeu. A couraça dele estava rachando, e sob o gelo, havia um homem que ainda sabia sentir. As noites seguintes tornaram-se rotina doce. Ela lia trechos de literatura. Ele ouvia atento, às vezes comentando, provando que prestava atenção de verdade. A distância entre eles se dissolvia pouco a pouco. Mas, nas sombras, Patrícia e Ricardo já agiam. Ricardo reuniu-se com acionistas descontentes do Grupo Almeida. "Cristiano está fraco", declarou. "Está deixando os sentimentos dominarem as decisões. Isso vai destruir a empresa." "Ele ainda tem muito prestígio", retrucou um dos sócios. "Precisamos de algo mais forte para derrubá-lo." Ricardo sorriu, empurrando uma pasta sobre a mesa. "Então inventaremos. Só é preciso plantar a dúvida. O resto floresce sozinho." Enquanto isso, Patrícia espalhava rumores entre a elite. A esposinha caipira, ambiciosa, que se casou para salvar o negócio do pai. Em pouco tempo, Gabriela começou a sentir os olhares de desprezo e os sorrisos falsos. Numa noite, após um evento beneficente, voltou para casa abatida. "O que houve?" perguntou Cristiano. Ela hesitou. "As pessoas me olham como se eu fosse uma fraude, como se eu não merecesse estar ao seu lado." Cristiano segurou sua mão, firme. "Gabriela, olhe para mim. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu tenho orgulho de ter você comigo." As lágrimas escaparam dos olhos dela, e naquele instante, Cristiano entendeu. Já havia cruzado a linha. Não protegia mais um contrato, protegia a mulher que começava a amar. De longe, em Ipanema, Patrícia contemplava a capa de uma revista mostrando Cristiano e Gabriela sorrindo. Cerrando os dentes, jogou a revista no chão. "Se eu não posso tê-lo, ela também não vai ter paz." E assim, em seu coração vingativo, nascia um plano cruel. Uma semana após o baile beneficente, a verdadeira tempestade começou. Naquela manhã, enquanto Gabriela preparava suas aulas, Dona Rosa entrou trazendo um envelope preto, sem remetente. "Filha, isto foi deixado no portão. Disseram que era para a senhora." Gabriela abriu o envelope. Dentro, havia várias fotos dela conversando com um homem desconhecido em um café perto da escola. As imagens eram borradas, típicas de vigilância. Junto delas, um bilhete com letras irregulares. "Toda esposa tem seus segredos. Pergunte a si mesmo por que ela está realmente ao seu lado." Gabriela ficou paralisada. O homem nas fotos era Marcelo, pai de uma das alunas que ela dava aulas particulares. Naquele dia, apenas haviam conversado sobre redações e horários absolutamente inocente. Mas as fotos, escolhidas a dedo, contavam uma história diferente. Dona Rosa olhou e apertou os lábios. "Meu Deus, que maldade! Você precisa mostrar isso ao Cristiano imediatamente. Explique tudo antes que alguém distorça a verdade." Gabriela assentiu, o coração apertado. Lembrou-se de como, no início, Cristiano desconfiava de tudo, de como uma simples insinuação bastava para fazê-lo duvidar. Será que desta vez ele ficaria do lado dela? Naquela tarde,
Cristiano chegou tarde em casa, o rosto tenso. Gabriela, tremendo, entregou-lhe o envelope. Isso chegou para mim hoje de manhã. Eu juro, Cristiano, é um mal-entendido. O homem das fotos é o pai de uma aluna. Estávamos falando sobre as aulas. Cristiano examinou as fotos uma a uma, o maxilar rígido, nos olhos, um brilho sombrio, o mesmo fantasma de desconfiança que já os havia destruído uma vez. Você quer que eu simplesmente acredite, mesmo com isso diante de mim? Disse, a voz grave e ferida. O coração de Gabriela despencou. Cristiano, você prometeu. Prometeu que nunca duvidaria de mim sem me ouvir antes. Ele apertou o envelope, travando uma luta interna. Queria acreditar, mas as cicatrizes do passado Patrícia, as traições, as manipulações ainda o perseguiam. Do lado de fora, dentro de um carro preto, Patrícia observava as luzes da mansão e sorriu friamente. Isso, Cristiano. Desconfie dela. Quando a confiança vacila, o amor desmorona. Dentro da casa, Gabriela chorava, os olhos vermelhos. Se desta vez você também não acreditar em mim, então não há mais nada para salvar. Cristiano ficou imóvel. Bastava uma palavra e tudo se quebraria, ou se reconstruiria. Ele largou o envelope sobre a mesa, andando em círculos como um animal acuado. O som dos passos ecoava, o mesmo ritmo frenético do coração de Gabriela. Gabriela, você não imagina o que isso me faz sentir. Eu jurei confiar em você, mas o passado sempre volta. Passei anos vivendo entre mentiras. Ela enxugou as lágrimas e o segurou pelas mãos. Eu entendo, Cristiano. Entendo sua dor, mas também quero que entenda a minha. Se deixar o passado governar o presente, nunca seremos livres dos fantasmas de Patrícia ou de seu pai. Eu sou eu, não sou eles. Ele estremeceu, ainda indeciso. Gabriela o fitou com firmeza e disse, com voz trêmula, tudo bem. Se você precisa da verdade, eu vou lhe dar a verdade. Diante do olhar surpreso dele, ela pegou o telefone e ligou para Marcelo, com o viva voz ativado. Alô, professora Gabriela? Sou a voz do Romem. Marcelo, me diga, ontem no café em Leblon, sobre o que conversamos. Ué, sobre as aulas da Júlia, não foi? A redação dela, os horários. Por quê? Você notou alguém tirando fotos? Fotos? Não. Ah, espere. Tinha uma mulher de vestido vermelho num canto, mexendo muito no celular. Parecia estar filmando. Cristiano empalideceu. Patrícia. Sempre ela. Gabriela encerrou a ligação e o encarou. Eu não tenho nada a esconder. Fiz isso porque cansei, Cristiano. Cansei de ter que provar que sou inocente. Quero que olhe para mim e confie. Cristiano caiu no sofá, as mãos na cabeça. A lembrança de cada lágrima, cada sorriso sincero dela. Do nascimento de Miguel tudo voltou. Era impossível duvidar. Ele ergueu o rosto, os olhos marejados. Perdão. Gabriela, me perdoa. Eu quase cometi o mesmo erro de novo. Eu juro, é a última vez. Eu nunca mais vou duvidar de você. Gabriela o abraçou, chorando. Os dois se fundiram em um alívio silencioso. Lá fora, dentro do carro, Patrícia e Ricardo Monteiro brindavam com vinho. Não se preocupe, Ricardo sorriu. Maligno, logo teremos provas novas. Quando esse Almeida cair, o império será nosso. Deixa comigo, respondeu Patrícia, os olhos faiscando. Eu ainda não terminei com Gabriela. Dentro da mansão, Gabriela repousava nos braços de Cristiano, sem saber que o pior ainda estava por vir. Ele a abraçou com força, sussurrando. Eu juro, Gabriela, seja o que for, estarei do seu lado. Mesmo que o mundo se volte contra nós, eu vou acreditar em você. Não vou mais falhar. Gabriela soluçou e fechou os olhos. O medo se desfez em ternura. Pela primeira vez em muito tempo, respirou em paz. Naquela noite, o quarto da mansão Almeida deixou de ser frio. Sentados à janela, olharam o jardim sob o vento suave. Cristiano deixara cair toda a armadura. Gabriela tocou-lhe o rosto e murmurou. Sabe do que mais tive medo quando você duvidou de mim? Do quê? Que Miguel cresça vendo o pai como alguém incapaz de acreditar no amor. Cristiano segurou a mão dela e a colocou sobre o peito. Miguel vai crescer vendo que o pai mudou, que aprendeu a amar por causa da mãe dele. Beijaram-se um beijo verdadeiro,
curador, de quem sobreviveu ao abismo. Naquela noite, tornaram-se marido e mulher de fato. Mas ao amanhecer, outra tempestade já se formava. Em um escritório luxuoso em São Paulo, Ricardo Monteiro lançou uma pasta sobre a mesa. Cristiano está mais forte do que eu pensei. Aquele casal ridículo se reaproximou. Se continuarmos mandando fotos falsas, ele vai descobrir. Patrícia, em um vestido vermelho, serviu vinho. Então precisamos de algo maior, algo que destrua de vez a confiança dele. Uma mentira tão perfeita que até Deus duvidaria. E você tem isso? Perguntou Ricardo, curioso. Ela sorriu e tirou um pequeno pendrive da bolsa. Aqui está a chave. Conversas falsificadas, documentos adulterados, gravações manipuladas. Tudo assinado por Gabriela. Ricardo recostou-se, rindo. Você é mais perigosa do que imaginei. Cristiano vai perder tudo, murmurou Patrícia, erguendo a taça. A empresa, o respeito e, principalmente, a mulher que ele teve a audácia de escolher no meu lugar. Enquanto isso, na mansão Almeida, Gabriela ensinava Miguel a balbuciar as primeiras palavras. Sorria, feliz, sem imaginar que, em poucos dias, tudo desabaria outra vez. Nos dias seguintes ao envelope, a atmosfera da casa parecia mais leve. Cristiano cumprira a promessa. Não mais vigilante, mas presente, carinhoso. De manhã, sentava-se à mesa, observando Gabriela alimentar Miguel. Ele tem seus olhos, murmurou, tocando-lhe a mão. E o seu sorriso, respondeu ela, sorrindo. Que Deus faça Miguel herdar apenas o melhor de nós dois. Cristiano riu, mas dentro dele crescia um novo propósito. Proteger a família, custe o que custar. Naquela tarde, encontrou Gabriela na biblioteca, preparando aulas. Levava nas mãos um álbum antigo. Quero te mostrar uma coisa. As fotos mostravam um menino ao lado da mãe, o olhar cheio de luz. Ela parecia tão doce, disse Gabriela, emocionada. Agora entendo por que você se fechou depois que a perdeu. Mas, graças a você, estou aprendendo a me abrir de novo, respondeu Cristiano, apertando-lhe a mão. Beijaram-se eternos, sinceros. À noite, quando Miguel dormia, saíram ao jardim. O vento trazia o perfume das flores e a lua iluminava os cabelos de Gabriela. Estava pensando, na próxima vez, devíamos viajar, só nós, 3. Paraty, talvez, ou Gramado no inverno. Gabriela riu, encostando a cabeça em seu ombro. Não preciso de luxo, Cristiano, só de você e Miguel. Mas, naquele exato momento, em São Paulo, Patrícia e Ricardo entregavam a um tabloide uma nova leva de provas, e-mails falsos, gravações distorcidas, documentos adulterados todos, acusando Gabriela de conspirar com o pai para tomar o grupo Almeida. 3 dias depois, enquanto Gabriela passeava com Miguel no jardim, o telefone de Cristiano tocou. Ele atendeu e empalideceu. Correu até ela com o jornal do dia nas mãos. Na capa, a manchete gritava: escândalo na Barra. Gabriela Costa conspirou com o pai para tomar a fortuna Almeida. Abaixo, provas forjadas e uma foto manipulada de Gabriela sorrindo ao lado do pai, como se tramassem algo. Cristiano ficou paralisado. Gabriela olhou a manchete, as mãos tremendo. O coração dela despencou mais uma vez. Cristiano, você vai acreditar em mim, não vai? Ele ficou em silêncio. E naquele instante, o mundo de Gabriela começou a ruir. A notícia explodiu como uma bomba no alto escalão carioca. De Leblon a Ipanema, de São Paulo a Brasília, os tabloides repetiam a mesma cantilena. Casamento por interesse. Armadilha para os Almeida. Gabriela, a mulher que enganou o império. Nos programas matinais, comentaristas torciam o rosto, indignados como se fossem as vítimas. Nas redes sociais, a hashtag Golpe da Gabriela disparou para o topo dos assuntos. Fotos manipuladas, memes cruéis, insultos, o ódio virtual parecia não ter fim. Gabriela permaneceu no quarto, abraçando Miguel com força, os olhos fixos na tela da televisão. Eles estão me destruindo, Cristiano. Estão destruindo nossa família. Cristiano ficou na porta, o jornal amassado nas mãos, o olhar dividido entre amor e dúvida. Parte dele queria correr, abraçá-la e acreditar sem reservas. Mas outra parte, aferida pelo passado, sussurrava veneno. E se for verdade? E se ela realmente planejou tudo?
Dona Rosa bateu o tabuleiro sobre a mesa. Chega, Cristiano. Não percebe que é o mesmo jogo? Eles querem separar vocês. Gabriela ergueu o rosto, os olhos marejados. Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Se desta vez você também duvidar de mim, não sobra mais nada entre nós. O silêncio caiu pesado. O choro de Miguel cortava o ar como uma lâmina. No dia seguinte, diante dos portões da mansão Almeida, uma multidão de repórteres e paparazzi cercava a entrada. Quando Cristiano saiu de carro, microfones e câmeras se voltaram imediatamente. Senhor Almeida, é verdade que sua esposa o traiu? Vai pedir o divórcio? E o bebê? É mesmo seu filho? Cristiano não respondeu, mas o silêncio foi interpretado como confirmação. Almeida não nega a traição da esposa, diziam as manchetes. Gabriela leu as notícias e sentiu o coração se despedaçar. Os pais dos alunos que ela dava aulas cancelaram as lições, alegando mudança de agenda. Nos olhares havia desprezo e desconfiança. O golpe final veio no supermercado. Enquanto comprava coisas para Miguel com Dona Rosa, uma mulher cochichou alto. Olha lá, a golpista. Casou para roubar o dinheiro. Igual ao pai. Gabriela ficou imóvel, abraçando o filho. Outra mulher riu, levantando o celular para filmar. Dona Rosa se colocou à frente de lá. Respeito, minha senhora. Ela é mãe. E vocês não sabem de nada. Mas as risadas e os olhares a acompanharam até o estacionamento. À noite, Gabriela ficou sozinha na biblioteca, iluminada apenas por uma vela. Cristiano entrou em silêncio. Quis falar, mas as palavras travaram. Ela estava mais magra, exausta, as olheiras profundas. Mesmo assim, embalava Miguel com ternura infinita. Cristiano, ela murmurou sem olhar para ele, você ainda acredita em mim? O silêncio dele foi a resposta. Uma lágrima caiu do rosto dela, manchando a madeira escura da mesa. Fora, o vendaval da imprensa rugia. Dentro, outra tempestade mais cruel, a do amor ferido pela desconfiança. Na manhã de segunda-feira, antes que o sol dissipasse a névoa sobre o rio, Cristiano estava em seu escritório, os olhos presos à tela do computador. Cada site, cada telejornal repetia o mesmo escândalo. Gabriela Costa, sua esposa, teria conspirado com o pai para manipular o grupo Almeida e salvar a falida Costa Logística. As palavras traição, golpe, armadilha familiar dançavam diante dele. A garganta seca, os punhos cerrados. Uma parte gritava que tudo era armação de Patrícia, mas a outra, a parte sombria, sussurrava: e se ela apenas estivesse fingindo o tempo todo? Uma batida na porta o interrompeu. Lucas, seu amigo e assessor, entrou apressado. Cristiano, precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Eu sei, respondeu, rouco. Mas o que quer que eu faça? Se eu defendê-la sem provas, dirão que sou cego de amor. Se eu ficar calado, dirão que é porque é verdade. Lucas respirou fundo. Você ama essa mulher? Cristiano levantou os olhos vermelhos. Mais do que tudo. Mas e se eu estiver errado de novo? Amigo, a questão não é estar certo ou errado. É decidir se prefere perder a esposa ou enfrentar o mundo com ela. Porque se hesitar, Patrícia vai vencer. O nome dela cortou o ar como uma lâmina. Cristiano fechou os olhos e viu, como num flash, o baile em Copacabana Palace. Gabriela altiva, serena, enfrentando a humilhação com dignidade. Uma mulher assim não poderia ser mentirosa, mas o medo da traição ainda era um veneno difícil de curar. Na mansão, Gabriela vivia um inferno diário. Ao meio-dia, quando levou Miguel ao jardim, a grade da casa já estava tomada por repórteres. Gabriela, você enganou o Cristiano. O bebê é mesmo dele? Quantos milhões sua família ganhou com o golpe? Dona Rosa ergueu os braços, gritando, saiam daqui, não tem vergonha. Há um bebê aqui. Mas as câmeras continuaram piscando, as perguntas ferindo como dardos. Gabriela tremia, abraçando o filho, o coração apertado de medo e impotência. À tarde, o telefone tocou. Uma voz feminina, fria e cortante, soou no viva voz. Está gostando da fama, querida? Em breve, até o Cristiano vai te odiar. Gabriela reconheceu imediatamente a voz. Patrícia largou o aparelho, o corpo desabando. Até o vento que entrava pela janela parecia zombar dela. Cristiano chegou tarde naquela noite. Encontrou Gabriela sentada, imóvel,
diante de uma vela quase apagada. Miguel dormia tranquilo no berço ao lado, alheio à tragédia dos adultos. Cristiano aproximou-se e pousou a mão no ombro dela. Gabriela se virou, o olhar vazio. Cristiano, sussurrou, eu cheguei ao meu limite. Não tenho medo deles, nem do mundo. Só tenho medo de você não acreditar em mim. O peito dele se contraiu. Quis abraçá-la, mas os braços ficaram suspensos, presos pelos grilhões do passado. Gabriela, tentou dizer, mas a voz se quebrou. Ela respirou fundo e levantou-se. Se você não acredita, não há mais o que dizer. Quando Miguel fizer 1 ano, eu vou embora. Não posso criar meu filho numa casa onde sou vista como mentirosa. Cristiano ficou paralisado. A frase atravessou seu coração como uma lâmina. Quis gritar que a amava, que confiava, que lutaria por ela. Mas as sombras de Patrícia, as provas forjadas, a vida inteira de desconfianças, o sufocaram. Gabriela virou-se e saiu, o corpo trêmulo desaparecendo pela porta. Cristiano desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, e pela primeira vez em muitos anos, chorou como uma criança. Em São Paulo, Patrícia e Ricardo brindavam com taças de vinho. A estratégia funcionava. Investidores recuavam, as ações despencavam. Ricardo riu, triunfante. Mais um pouco, e ele perde tudo. Patrícia sorriu, venenosa. E quando ele perder, estarei lá para recolher os pedaços. Cristiano não vai resistir. Gabriela também não. E, finalmente, eu vencerei. Mas nenhum dos dois percebeu que, em algum lugar da cidade, uma testemunha silenciosa observava tudo. Alguém que guardava provas verdadeiras capazes de inocentar Gabriela e virar o jogo. Ainda não era a hora, mas a hora chegaria. 3 dias após a conversa dolorosa, Gabriela finalmente fez as malas. Dona Rosa tentou impedi-la. Não vá, minha filha. Fique. Espere o Cristiano. Gabriela balançou a cabeça, abraçando Miguel. Eu não posso, Dona Rosa. Toda vez que ele me olha, vejo desconfiança nos olhos dele. Prefiro criar meu filho sozinha a viver nesta casa, sendo julgada todos os dias. Quando Cristiano voltou, já era noite. O quarto estava vazio. Sobre a mesa, um bilhete escrito à mão tremia sob a luz fraca. Cristiano, não levo nada além do que é meu. As alianças ficam aqui, porque já não significam nada. Quando Miguel crescer, vai precisar de um pai, e eu não vou impedi-lo de vê-lo. Mas entre nós, talvez tudo tenha acabado. Gabriela. Cristiano segurou a carta, as mãos trêmulas, os olhos turvos. Tudo o que sempre temera agora era realidade. Deixou as lágrimas caírem, lágrimas que há anos não permitia sair. Gabriela alugou um pequeno apartamento em Copacabana, a poucas quadras do mar. De dia, dava aulas particulares para se sustentar. À noite, embalava Miguel com as canções que sua mãe lhe ensinara, mas nem ali encontrou paz. Os repórteres descobriram seu endereço. Paparazzi acampavam sob a janela, gritando perguntas cruéis. Certa tarde, ao sair para passear com o filho, um grupo de jovens riu alto. Olha lá, a golpista milionária com seu troféu. Ela apertou Miguel contra o peito, engolindo o choro. Em São Paulo, Ricardo promovia um banquete luxuoso com investidores. O Império Almeida está caindo, vangloriava-se. Em poucos meses será nosso. Patrícia, de vestido vermelho, brindava na sacada. Em sua mente, via não só a empresa destruída, mas também Cristiano de joelhos implorando por ela. Mas nem ela, nem Ricardo perceberam que um homem os observava. Lucas, o melhor amigo de Cristiano, havia seguido os dois e tirado fotos exatas do momento em que Patrícia entregava o USB a Ricardo em um hotel de luxo. Desde o início, Lucas duvidava das acusações contra Gabriela. Tudo era coincidência demais, perfeito demais. Agora tinha provas, mas precisava de mais. Precisava desmascarar toda a rede por trás da farsa. Enquanto isso, no Rio, Cristiano tornara-se uma sombra. Horas diante do computador, uma garrafa de uísque sempre ao lado. As ações da Almeida desabavam. Os corredores da empresa sussurravam sua ruína. Uma noite, caminhando sozinho pela praia de Ipanema, encarou o mar revolto. Na mente, a imagem de Gabriela levando Miguel, embora sem olhar para trás. Eu destruí tudo, murmurou. Tudo. Nesse instante, o telefone vibrou. Cristiano. A voz de Lucas soava urgente. Preciso falar com você agora.
Descobri quem está por trás de tudo. Tenho provas. O coração dele disparou. Talvez fosse sua última chance de consertar tudo. Cristiano dirigiu como um louco pela orla, as luzes amarelas cortando seu rosto pálido. As palavras de Lucas ecoavam: tenho provas. Se fosse verdade, ainda haveria esperança de recuperar Gabriela, de dar a Miguel um lar, de provar que o amor dele não era um erro. Lucas o esperava em um pequeno quarto alugado em Santa Teresa, afastado de olhares. Quando Cristiano entrou, o amigo estava diante de uma mesa coberta de documentos e fotos. Cristiano começou sem rodeios. Mandei vigiar Patrícia e Ricardo por semanas. Aqui está o resultado. Fotos, e-mails, gravações. Tudo mostra que as provas contra Gabriela foram fabricadas por eles. Cristiano folheou o dossiê com mãos trêmulas. Fotos de Patrícia e Ricardo trocando USB, mensagens secretas combinando a armação e, o mais importante, um laudo técnico comprovando que os áudios e e-mails divulgados eram deepfakes. Cada detalhe se encaixava numa rede de mentiras friamente construída. Meu Deus, sussurrou Cristiano. Tudo foi uma mentira. Lucas o olhou firme, mas com compaixão. Eu disse desde o começo, Gabriela não é esse tipo de mulher. Vi o jeito como ela te olhava, como cuidava de você e do Miguel. Isso não é fingimento. Você deixou o medo dominar a razão. Mas ainda dá tempo de consertar. Lute por ela. Cristiano afundou no sofá, as mãos no rosto. Lembrou-se de Gabriela chorando na biblioteca, de sua voz suplicando. Anh Cotin em Kong. Cada lembrança o atravessava como faca. Eu a perdi, Lucas. Por minha culpa. Você só perde se desistir, respondeu o amigo. Ela ainda te ama, tenho certeza. Mas agora ela precisa de ações, não palavras. Mostre ao mundo que ela é inocente. Desmascare Patrícia e Ricardo. Se não fizer isso, tudo estará realmente perdido. Cristiano levantou o olhar, e nele brilhou a determinação. Eu não vou perdê-la. Não vou perder minha família. Eu vou lutar. Enquanto isso, em Copacabana, Gabriela passava mais uma noite em claro. O pequeno apartamento ecoava o som distante das ondas. Miguel choramingava, e ela o embalava, cantando baixinho. Estava exausta, mas seu amor era mais forte que o cansaço. Pensou em Cristiano, em seu silêncio, em sua ausência, na dor. O coração ainda o amava, mesmo ferido. Por que não consigo odiá-lo, pensou. Por que ainda espero por ele? Na manhã seguinte, saiu para comprar leite. O casaco leve mal protegia do vento frio. Caminhava apressada pela calçada quando flashes começaram a piscar. Gabriela, você admite que enganou o Cristiano? O que tem a dizer sobre as provas? Ela abraçou Miguel, o coração disparado. Um repórter avançou, tentando segurá-la, e então uma mão firme interveio. Cristiano. Ele surgiu de repente, imponente, o olhar cortante. Respeitem minha esposa. Saiam daqui agora, ou chamo a polícia. A multidão hesitou, recuou, mas não antes de capturar a cena com dezenas de flashes. Gabriela ficou imóvel. O coração parecia prestes a explodir. Cristiano se inclinou e olhou-a nos olhos. Chega, Gabriela. Eu não vou deixar que te machuquem mais. Eu sei a verdade. Sei que você é inocente. Ela levou a mão à boca, incrédula. Você realmente acredita em mim? Sim, respondeu firme. E vou provar ao mundo inteiro que você é inocente. Juro pela vida do nosso filho. As lágrimas brotaram. Gabriela o abraçou, soluçando. Miguel, entre eles, parou de chorar como se entendesse que, por fim, seus pais estavam juntos novamente. Cristiano sabia. A batalha verdadeira só começava. Patrícia, Ricardo, a imprensa todos teriam de enfrentá-lo agora, mas ele estava decidido. Perder a Gabriela uma vez, e isso fora o maior erro de sua vida. Desta vez, lutaria até o fim por ela. Em um hotel de luxo em São Paulo, Patrícia assistia à cena pela televisão. Cristiano protegendo Gabriela dos repórteres. Furiosa, arremessou a taça de vinho contra a parede. Isso não vai durar. Eu ainda vou destruir você, Gabriela. Ainda não terminei. Enquanto isso, nas ruas de Copacabana, sob o sol nascente, Cristiano abraçava Gabriela e Miguel. E em silêncio prometia: desta vez, mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós, eu nunca mais vou deixar
luz. End of 20. Naquela manhã de sol inclemente no Rio de Janeiro, o céu era de um azul cristalino, mas o ar, denso como antes de um temporal. Cristiano Almeida decidira fazer o impensável: convocar uma coletiva de imprensa mundial na sede do Grupo Almeida, diante de centenas de jornalistas, investidores e parceiros. As manchetes se espalharam como fogo. Cristiano Almeida vai quebrar o silêncio. Gabriela, em Copacabana, sentiu o coração acelerar. Cristiano não lhe dissera nada. Passara a noite inteira trancado na biblioteca, fitando os documentos que Lucas lhe entregara. Ela sabia. Aquela coletiva decidiria não só o destino da Almeida, mas o deles como casal. Na manhã seguinte, Cristiano vestiu um terno preto impecável, gravata vermelho escura, olhar firme. Diante do espelho, respirou fundo e murmurou: hoje não vou defender apenas uma empresa. Vou defender a minha família. A sala de conferências estava lotada. Câmeras, microfones, flashes, murmúrios nervosos ecoavam pelas paredes. Quando Cristiano entrou, o barulho cessou. Ele subiu ao púlpito, alto, sereno, os olhos em brasa. Senhoras e senhores, começou. Voz grave e firme. Nas últimas semanas, minha esposa, Gabriela Costa, foi alvo de acusações falsas, de difamações e mentiras cuidadosamente planejadas para destruir não só sua honra, mas também a nossa família e o Grupo Almeida. Um burburinho percorreu a sala. Os flashes pipocaram sem parar. Cristiano ergueu o dossiê que trazia nas mãos. Aqui estão as provas. E-mails forjados, gravações adulteradas, fotos manipuladas. Tudo arquitetado por duas pessoas, Patrícia Mendonça e Ricardo Monteiro. Um rugido de surpresa tomou a sala. O senhor tem como provar? Gritaram os repórteres. Cristiano abriu o notebook. No telão, surgiu o vídeo de Patrícia entregando um USB a Ricardo num hotel. Logo depois, o áudio da risada de Ricardo ecoou pelas caixas de som. Cristiano vai acreditar em tudo. Gabriela vai cair. Depois disso, a empresa é nossa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, e então veio o estouro. Vozes, câmeras, confusão. Cristiano ergueu a mão e continuou, sem vacilar. Eu cometi o erro de duvidar da minha esposa, mas hoje, diante de todos, afirmo: Gabriela é inocente. Ela nunca traiu nossa confiança. Quem traiu foram aqueles que se diziam nossos parceiros. A declaração ressoou como um trovão, rompendo de vez o muro da desconfiança. No pequeno apartamento em Copacabana, Gabriela assistia à transmissão ao vivo, Miguel nos braços. Ao ouvir as palavras de Cristiano, as lágrimas caíram silenciosas. Obrigada, meu amor, sussurrou emocionada. Em São Paulo, Patrícia observava a mesma cena no televisor de seu quarto de hotel. O rosto pálido, os olhos em chamas. A taça de vinho estilhaçou-se entre seus dedos, o sangue escorreu, mas ela não sentiu dor. Cristiano, você ousou me expor diante do mundo. Vai pagar por isso. Ricardo, em seu escritório, via os mesmos noticiários. Pálido. Os telefones não paravam de tocar. Os acionistas da Monteiro Holdings o pressionavam, furiosos. Seu império começava a ruir. Em meio ao caos, Cristiano desceu do palco sob aplausos e perguntas. Não respondeu a nenhuma. O coração só conhecia um destino: Gabriela. Quando abriu a porta do apartamento dela, encontrou-a de pé, com Miguel no colo, os olhos marejados. Nenhuma palavra foi dita. Ele correu, abraçou mãe e filho com força. Perdão, Gabriela. Eu te amo. Eu devia ter acreditado desde o começo. Ela soluçou contra o ombro dele. Eu só precisava ouvir isso. Só isso. Ficaram assim, abraçados, sob a luz suave do entardecer de Copacabana. Pela primeira vez, não havia fantasmas entre eles. Mas do outro lado da cidade, Patrícia reunia seus comparsas, o olhar de aço. Se ele pensa que essa guerra acabou, está enganado. Vou destruir não só o nome Almeida, mas também o coração dele. Ainda tenho cartas para jogar. Cristiano e Gabriela não faziam ideia. A batalha estava longe de terminar. No dia seguinte, o calor em Rio de Janeiro não vinha do sol, mas da repercussão. Os jornais estampavam: Cristiano Almeida expõe farsa de Patrícia Mendonça e Ricardo Monteiro. Nas redes sociais, o movimento Justiça por Gabriela dominava. Mulheres de todo o país escreviam: Gabriela
é a prova de que a dignidade vence a mentira. Ela chorou ao ler, abraçando Miguel. Meu filho, você vai crescer num mundo onde a verdade ainda pode vencer. Mas a verdade nunca basta quando o inimigo se recusa a perder. Ferida e desesperada, Patrícia mergulhava nas trevas. Numa noite abafada em São Paulo, ela reuniu 2 homens tatuados. Quero Gabriela fora do caminho. Definitivamente. Sua voz gelou o ar. De volta ao Rio, Cristiano trouxe Gabriela e Miguel para a mansão Almeida. Não permitiria que ficassem longe de sua proteção. Mandou instalar câmeras, reforçar portões, contratar seguranças. Durante o jantar, Miguel gargalhava na cadeirinha. Gabriela olhou para o marido com ternura. Você mudou muito, Cristiano. Aquele homem frio que conheci não existe mais. Ele apertou a mão dela. Foi o seu amor que me mudou. E eu juro, nunca mais deixarei ninguém tocar em você, nem que seja o mundo inteiro. Naquela noite, enquanto Gabriela ninava Miguel, o telefone de Cristiano tocou. Lucas do outro lado. Cristiano, cuidado. Patrícia não sumiu. Nossos contatos dizem que ela contratou gente perigosa. Ela pode atacar diretamente a Gabriela. Cristiano cerrou o punho. Se ela encostar um dedo na minha esposa ou no meu filho, eu juro que nada dela vai sobrar. 2 dias depois, o terror chegou. Gabriela passeava com Dona Rosa e Miguel no Jardim de Rosas, quando um carro preto parou bruscamente diante do portão. 2 homens de bonnet descerram en disparada. Um arrancou a bolsa de Gabriela. O outro tentou levar o carrinho de Miguel. Não, deixem meu filho, gritou ela, correndo em desespero. Os seguranças reagiram. Tiros de advertência ecoaram. Os bandidos fugiram, abandonando o carrinho tombado. Gabriela caiu de joelhos, abraçando Miguel, que chorava convulsivamente. Dona Rosa, trêmula, segurou-a pelos ombros. Cristiano recebeu a notícia no escritório e saiu em disparada. Quando chegou à mansão, correu até o jardim. Ao ver Gabriela e Miguel vivos, a fúria substituiu o medo. Foi a Patrícia. Só pode ter sido ela. Rosnou. Não vou esperar mais. É hora de acabar com isso de uma vez. Nessa mesma noite, reuniu Lucas e o advogado da empresa. Prepararam um processo criminal completo, incluindo os depoimentos dos seguranças e novas provas. Cristiano também acionou a Polícia Federal. Patrícia e Ricardo seriam caçados até o fim, mas Patrícia ainda tinha uma última carta. Um e-mail anônimo chegou à caixa de Cristiano, com uma única frase: quer saber a verdadeira origem de Gabriela? Pergunte ao seu pai. O sangue gelou em suas veias. Cristiano encarou a tela, o coração acelerando. Estava pronto para qualquer ataque de Patrícia, exceto aquele. Se houvesse mesmo um segredo envolvendo Gabriela e sua família, poderia o amor dele sobreviver a isso? Fechou o laptop, caminhou até o quarto. Lá estava Gabriela serena, embalando Miguel. Ele a observou em silêncio, o peito apertado. Do outro lado do país, Patrícia sorria, cruel. Se o amor dele sobreviveu às mentiras, será que sobrevive ao sangue? Amanhã na mansão Almeida parecia calma, mas dentro de Cristiano, um vulcão se acumulava, prestes a explodir. Não dormira a noite inteira. Os olhos vermelhos, ainda fixos nas 4 palavras que o perseguiam. Pergunte ao seu pai. Essas palavras martelavam sua mente, obrigando-o a encarar o homem que sempre fora um misto de admiração e rancor. Eduardo Almeida, seu pai. Gabriela nada sabia. Estava ocupada com Miguel, sorrindo ao vê-lo se levantar pela primeira vez, apoiando-se nas grades do berço. Cristiano os observava, o coração se partindo entre ternura e angústia. Se for verdade, se existir um segredo sobre a origem dela, como vou olhar em seus olhos sem destruí-la? À tarde, ele pegou o telefone. Pai, precisamos conversar. Agora. Na casa, não no escritório. É sobre a Gabriela. O tom não permitia recusa. Quando o sol se punha, Eduardo chegou. O homem outrora imponente parecia mais velho, cansado, mas ainda carregava nos olhos a frieza que marcara a vida dos Almeida. Cristiano foi direto ao ponto. Pôs o celular sobre a mesa, mostrando a mensagem anônima. Pai, isso é verdade? A Gabriela tem alguma relação com a nossa família? Com o senhor? Eduardo empalideceu. Pegou um copo de uísque, bebeu num gole só. Quem te disse isso? Não importa quem. Quero saber se é verdade. O silêncio caiu pesado como sentença.
Eduardo fitou o filho, depois suspirou fundo. Cristiano, há coisas que enterrei há mais de 20 anos. Coisas que jamais deveriam vir à tona. Cristiano deu um passo à frente. Então é verdade. Eduardo levou as mãos à cabeça. Helena Carvalho. Ela era jovem, ingênua. Eu era casado, mas quando ela engravidou, não tive coragem de assumir. Dei dinheiro, mandei embora. A família Costa criou a criança como filha deles. Essa criança era a Gabriela. O mundo de Cristiano desabou. Você está me dizendo que minha esposa, a mãe do meu filho, é sua filha? Eduardo assentiu lentamente, a voz rouca. Eu nunca quis que vocês soubessem. Pensei que poderia protegê-la. Mas o destino. Cristiano recuou, encostando-se à parede. Moi dois. Um som ecoou na escada. Cristiano virou-se. Gabriela estava ali, pálida, imóvel, as mãos agarradas ao corrimão. Ela o vira tudo. Cristiano, isso é verdade? A voz dela era apenas um sussurro quebrado. Ele subiu 2 degraus, desesperado. Gabriela, eu não sabia. Juro que não sabia. Ela recuou, lágrimas despencando. 23 anos, acreditando saber quem eu era. E agora descubro que o homem que arruinou minha vida, que me obrigou a casar, é meu pai? Eduardo tentou falar. Gabriela, me escute. Cala a boca, gritou ela, com uma dor que ecoou por toda a casa. Você me tirou a infância, a juventude, e agora quer tirar o amor que eu encontrei. As pernas fraquejaram. Ela desabou nos degraus e Cristiano correu para ampará-la. Nos braços dele, o corpo dela tremia. Gabriela, olha para mim. Eu não sabia. O que sinto por você é real. Miguel é a prova disso. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados. E se o que temos for um erro, Cristiano? E se for um pecado? O amor não é pecado, respondeu ele, firme, mas com a voz embargada. Pecado é a mentira que nos obrigaram a viver. Eu vou lutar por nós, mesmo contra o destino. Eduardo permaneceu imóvel, petrificado. Sabia que naquele instante o segredo enterrado por décadas havia destruído tudo. Mas também sabia. Patrícia planejara cada detalhe para que explodisse justamente agora e matar o amor que mais odiava. No dia seguinte, os jornais explodiram com a manchete: Escândalo na elite. Esposa de Cristiano Almeida é filha ilegítima de Eduardo Almeida. As emissoras exibiam o caso minuto a minuto. As redes sociais ferviam de julgamento e escárnio. Casamento de fachada virou incesto. Miguel, fruto de um amor proibido? Gabriela trancou-se no quarto. 2 dias sem abrir o celular. Cada notificação era uma nova ferida. Quando Cristiano conseguiu entrar, ela estava sentada na beira da cama, pálida, os olhos vazios. Miguel dormia tranquilo no berço alheio à tempestade que devastava seus pais. Gabriela. Ele tocou sua mão gelada. Ela soltou um riso amargo. Viu? Agora não sou só a mulher que se casou por conveniência. Sou também a filha bastarda do meu sogro. O que resta de mim, Cristiano? Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Resta você, a mulher que eu amo. Resta nosso filho. Resta a verdade do que sentimos. Nada disso pode apagar. As lágrimas voltaram. Mas e se o mundo nunca nos perdoar? E se Miguel carregar essa marca para sempre? O mundo não precisa perdoar nada. Nós não escolhemos essa mentira. Fomos vítimas dela. A culpa é do Eduardo, não sua, não nossa. Nesse instante o telefone tocou. Era Lucas. Cristiano, você precisa fazer isso. Na tela do laptop, um vídeo recém-postado. Patrícia, num programa de TV, de vestido vermelho e sorriso venenoso. Cristiano e Gabriela enganaram todos. Fingiram um casamento perfeito, mas escondem um segredo monstruoso. Eduardo Almeida é pai dela. E agora todos sabem que Miguel nasceu dessa relação imoral. O apresentador a interrompeu. Você tem prova? Patrícia sorriu, triunfante. Tenho mais que provas. Tenho testemunhas. E a justiça vai agir. Cristiano fechou o punho, o rosto contraído de raiva. Ela não vai parar até destruir tudo. Não basta arruinar a empresa. Agora quer arrancar nossa dignidade. Gabriela começou a chorar convulsivamente. Eles me chamam de monstro, Cristiano. Chamam nosso filho de aberração. Eu quero sumir. Ele a envolveu com força. Não, amor. Você não vai desaparecer.
vai erguer a cabeça. Você não fez nada de errado. Eu vou te proteger, a você e a Miguel, nem que seja contra o mundo inteiro. Nos dias seguintes, a opinião pública se dividiu. Metade cuspia ódio. Metade via Gabriela como vítima de uma sociedade hipócrita e das mentiras dos poderosos. Dona Rosa tornou-se seu escudo, sua mãe de coração. Minha filha, eu vi com meus próprios olhos o quanto você sofreu, e vi o quanto você e Cristiano se amam. Isso não é pecado. Pecado é a mentira do Eduardo, a maldade da Patrícia. Você tem que lutar. Gabriela chorou, sussurrando. Mas como lutar, Dona Rosa, se o país inteiro me odeia? Com amor, minha filha, com a verdade e com coragem. Cristiano, ouvindo da porta, sentiu o peito apertar e o fogo da decisão crescer. Chegara a hora de encarar Patrícia e Ricardo de frente. Mas no fundo sabia, o segredo ainda não terminara ali. Eduardo escondia algo mais sombrio do que um caso extraconjugal. E enquanto ele planejava o contra-ataque, em seu luxuoso apartamento em São Paulo, Patrícia sorria diante do espelho, os olhos em chamas. Se o amor dele sobreviveu às mentiras, será que sobrevive ao sangue? O céu do Rio desabava em gotas grossas. A chuva batia nas janelas da mansão Almeida com um som ritmado, quase ameaçador. Na biblioteca, Cristiano fitava os dossiês abertos sobre a mesa. Lucas, em pé diante dele, tinha o rosto tenso. Cristiano, disse baixo, porém firme, a verdade é mais complexa do que você imagina. Eduardo não contou tudo. E Helena também tem segredos. Cristiano ergueu o olhar, as sobrancelhas cerradas. Segredos, mais do que já sabemos. Fala logo. Lucas colocou uma pasta diante dele. Exames de DNA, prontuários antigos, depoimentos. Eduardo não é o pai biológico da Gabriela. O ar da sala pareceu sumir. Cristiano piscou, incrédulo. Como assim? Ele mesmo confessou. Disse que a engravidou há 23 anos. Ele mentiu, respondeu Lucas. Ou, melhor dizendo, deixou a mentira servir de escudo. O verdadeiro pai de Gabriela era Júlio Santos, um jovem funcionário do escritório de Eduardo. Ele e Helena tiveram um breve relacionamento. Quando ela engravidou, Eduardo viu a chance de esconder tudo. Pagou o silêncio dela e assumiu a culpa para proteger o próprio nome. Gabriela nunca teve nenhum laço biológico com os Almeida. Cristiano caiu de volta na cadeira. O coração disparou. Aquela revelação o devastava e libertava ao mesmo tempo. Significava que o amor dele e de Gabriela não era pecado, mas também que o pai permitira que o mundo os destruísse, sabendo que a verdade os salvaria. Levantou-se num rompante, os olhos em chamas. Ele acabou com a vida da Gabriela, com a minha, com a honra do nosso filho. Tudo isso para proteger a própria reputação. Lucas assentiu. E Patrícia descobriu parte da história. Foi assim que soube onde atacar. Mas ela ainda não conhece a verdade completa. Se isso vier a público, muda tudo. Cristiano fechou a pasta com força. Precisava contar a Gabriela e dar-lhe de volta o que ela perdera. A paz. Naquela noite, Gabriela embalava Miguel, a voz suave e entrecortada de cansaço. Quando Cristiano entrou, ela ergueu o olhar, temerosa. Gabriela, disse ele, sentando-se ao lado dela, há algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. Mais segredos, Cristiano, ela murmurou. Eu não aguento mais. Ele entregou-lhe a pasta. Não são segredos meus. São verdades que esconderam de nós. Você não é filha de Eduardo. O silêncio a engoliu. O quê? Cristiano abriu os papéis, apontando para os resultados. Seu pai verdadeiro se chamava Júlio Santos. Ele trabalhava para Eduardo e morreu jovem, num acidente. Eduardo fez o mundo acreditar que você era filha dele para encobrir o escândalo. Ele usou você. Usou Helena. As lágrimas escorreram pelo rosto de Gabriela. Então toda a vergonha, todo o ódio, foi por nada? Meu Deus, eu quase destruí o amor da minha vida acreditando que éramos irmãos. Cristiano a abraçou com força. Não somos nada disso. Somos apenas nós, marido e mulher, pai e mãe do Miguel. É só isso que importa. Ela chorou no ombro dele. O corpo enfim cedendo. Quero acreditar, mas tenho medo. E se amanhã surgir outra mentira? Ele ergueu o queixo dela, encarando-a com ternura. Então lutaremos juntos, não contra o mundo, mas por nós.
pela verdade. Lá fora, a chuva seguia caindo, lavando a escuridão. Mas em São Paulo, Patrícia acompanhava as notícias que insinuavam uma reviravolta. Se Gabriela não era uma Almeida, todo o escândalo cairia por terra. Ela lançou a taça de vinho contra o chão, o olhar tomado por loucura. Não, eles não podem sair limpos dessa. Se a verdade os salva, eu vou destruí-los de outro jeito, nem que seja com sangue. A guerra deixara de ser de reputações. Agora seria de vida e morte. Nos dias seguintes, Gabriela custou a acreditar. A vergonha que a consumira se dissolvia, mas deixava cicatrizes. Cristiano não saiu do lado dela. Todas as manhãs, revisavam os documentos juntos. A esperança, tímida, voltava a brilhar. Se divulgarmos isso, disse ela certa noite, talvez parem de me chamar de monstro. Mas e se acharem que inventamos tudo? Cristiano segurou-lhe a mão. Não importa o que pensem. O que importa é o Miguel crescer sabendo que seus pais não cometeram pecado algum. Ela assentiu, as lágrimas caindo sobre o papel. Então vamos contar. Mas do nosso jeito. O segundo pronunciamento aconteceu na própria mansão Almeida. Desta vez, havia uma presença inesperada. Helena Carvalho, a mãe biológica de Gabriela. Quando ela surgiu diante das câmeras, cabelos grisalhos, rosto cansado, o salão silenciou. Meu nome é Helena, começou, a voz trêmula. Sou mãe de Gabriela Costa Almeida. Há 23 anos, tive um relacionamento com um jovem chamado Júlio Santos. Ele morreu cedo. Eduardo Almeida me obrigou a calar e fez o mundo acreditar que Gabriela era filha dele. Isso é mentira. Gabriela nunca foi, nem será filha dele. E, portanto, seu casamento com Cristiano não é incesto, é amor. O impacto foi devastador. Os flashes explodiram. Os jornalistas gritaram perguntas. Cristiano se levantou, segurando a mão da esposa. Sim, tudo foi uma armação. Patrícia Mendonça explorou a mentira para nos destruir. Mas a verdade está aqui. Laudos, provas, testemunhos. Gabriela não tem laço com os Almeida. Nosso filho é fruto de um amor limpo. E quem duvidar, que vá aos tribunais. Gabriela ergueu-se ao lado dele, firme. Fui humilhada, chamada de pecadora, de interesseira, de monstro. Hoje digo em voz alta, sou apenas uma mulher que ama o marido e o filho, e ninguém vai me tirar essa dignidade. O salão explodiu em aplausos. As redes sociais mudaram de tom. Força Gabriela dominou o país. A mulher antes condenada agora era símbolo de resistência. Mas em um apartamento luxuoso em São Paulo, Patrícia gritava de fúria. Ricardo, pálido, apenas murmurou. Acabou, Patrícia. Eles venceram. Ela virou-se, os olhos vermelhos. Ainda não. Se o mundo os absolve, eu os condeno com as minhas próprias mãos. Se não posso destruir o nome Almeida, destruirei a vida deles. Gabriela não vai viver para saborear essa vitória. Enquanto isso, sob os flashes e aplausos, Gabriela e Cristiano se abraçavam, acreditando que a tempestade finalmente passara. Mas lá fora, na escuridão molhada do rio, um novo raio se formava. Patrícia estava pronta para o golpe final, e a verdadeira tempestade, a do sangue e da vingança, ainda nem começara. Patrícia não se curvou. A revelação de seus crimes a havia destruído perante o público, mas também despertara nela algo ainda mais sombrio que a vaidade ferida. Um ódio antigo, profundo, que agora queimava como combustível. Se antes ela queria apenas punir Cristiano por tê-la deixado, agora queria vê-lo perder tudo: a mulher, o filho, a paz. Sozinha no apartamento luxuoso de São Paulo, ela planejou a nova fase da vingança. Chamou Tadeu, um homem corpulento, tatuado, conhecido entre os poderosos por resolver problemas. O pedido veio frio, sem tremor na voz. Quero que tirem o menino. Nada de morte, só o medo. Quero ver Cristiano ajoelhar, quero ver Gabriela implorar. O dinheiro que ela ofereceu bastava para comprar consciências. Em poucos dias, Tadeu e sua quadrilha mapearam o terreno da mansão Almeida, os turnos dos seguranças, as rotas de fuga. Tudo calculado, mas o destino, mais uma vez, protegeu quem tinha o coração limpo. Na noite escolhida, Dona Rosa, a velha guardiã da casa, percebeu sombras no jardim e alertou a equipe de segurança. O confronto foi rápido, o bebê salvo por segundos. Miguel chorava nos braços de Dona Rosa quando as sirenes ecoaram. Para Cristiano,
A tentativa de sequestro foi a gota d'água. O medo transformou-se em fúria. Com a ajuda de Lucas, acionou a Polícia Federal, entregou provas, registros bancários, gravações. A caçada a Tadeu começou e, em poucos dias, os comparsas foram presos. Patrícia permanecia livre por enquanto. A família, porém, recusou-se a viver trancada no medo. Cristiano e Gabriela organizaram encontros públicos, falaram à imprensa sobre violência, manipulação e justiça. Converteram a dor em força. O país ouviu e acreditou. Enquanto isso, a queda de Patrícia e Ricardo se acelerava. Investidores fugiram, parceiros romperam contratos. Desesperada, Patrícia tentou novo ataque. Espalhou laudos psiquiátricos falsos, dizendo que Gabriela era instável e manipuladora. Era o golpe mais baixo e o mais perigoso. Quando a fraude veio à tona, tornou-se crime adicional em sua ficha. Eduardo, o patriarca, afundou-se na vergonha. A solidão e o remorso o consumiam. Um dia, Cristiano bateu à sua porta. "Eu errei, Cristiano", murmurou o velho. "Destruí vocês. Me perdoa." "Não posso agora", respondeu o filho, "mas também não vou odiar para sempre. Cuide do pouco que ainda resta da sua honra." E partiu, deixando o pai com as lágrimas que nunca soubera chorar. O julgamento. Quando Patrícia finalmente foi levada ao tribunal, já não restava brilho em seu olhar, apenas o vazio. Ricardo, para salvar a própria pele, colaborou com a promotoria. Os promotores exibiram provas irrefutáveis. Transferências bancárias, vídeos, laudos técnicos. A sentença foi dura: prisão e restituição pública à família Almeida. Do lado de fora, multidões vibraram. Para muitos, Gabriela deixava de ser a golpista e se tornava símbolo de resistência. Ela, contudo, não celebrou com arrogância. Disse apenas aos repórteres: "A justiça não me devolve o tempo perdido, mas devolve a verdade, e com ela, a esperança." Nos meses seguintes, a vida retomou o curso. Cristiano e Gabriela reconstruíram o lar, pintaram o quarto de Miguel, plantaram flores novas no jardim. Nas madrugadas em que ela despertava assustada, ele a envolvia nos braços. "Foi só um pesadelo, amor. Estamos seguros agora." E ela acreditava, pouco a pouco. Gabriela tornou-se porta-voz de campanhas por justiça e dignidade. Em palestras dizia às mulheres: "Não sou heroína. Sou apenas alguém que precisou lutar pela minha verdade, pelo meu filho, pelo meu amor. A verdade dói, mas liberta." Os aplausos ecoavam como bênção. Cristiano, entre a plateia, observava com orgulho silencioso. "Quase a perdi", pensava. "Nunca mais." Patrícia, por sua vez, apodrecia atrás das grades. As revistas exibiam o rosto de Gabriela nas capas, e ela lia todas com ódio. Ricardo, agora delator, recusava-se a visitá-la. Sozinha na cela fria, Patrícia sussurrou: "Eles venceram, mas um dia ainda lembrarão de mim." Meses mais tarde, um novo começo. Numa pequena igreja em Salvador, Cristiano e Gabriela casaram-se novamente, desta vez por amor, não por imposição. Ela, em vestido branco simples, ele, de terno azul marinho. Quando o padre perguntou: "Você promete amar e respeitar essa mulher todos os dias da sua vida?", Cristiano respondeu sem hesitar: "Prometo. Hoje e sempre." Gabriela sorriu, lágrimas nos olhos. "Eu também te escolho, Cristiano, de livre vontade." Miguel, já andando, correu até eles, abraçando as pernas dos pais. O pedaço, esse é o verdadeiro milagre. Uma família reconstruída pelo amor. Ao entardecer, os três caminharam pela areia. O sol mergulhava no Atlântico, tingindo o céu de vermelho e ouro. De mãos dadas, deixaram pegadas que o mar logo apagaria, mas não a história que haviam escrito juntos. Por trás deles, apenas o som das ondas e a promessa silenciosa de um novo amanhecer. A primavera voltou ao Rio de Janeiro. As ruas de Copacabana se enfeitavam com o roxo das quaresmeiras. O céu refletia-se na água como espelho azul. Na mansão Almeida, o ar era outro, leve, morno, cheio de risos infantis. Miguel, agora com pouco mais de um ano, corria tropeçando pelos corredores, chamando mamãe e papai, derretendo corações. Cristiano passava o almoço em casa sempre que podia, só para comer com Gabriela e brincar com o filho.
O homem frio que vivia trancado no escritório desaparecera. No lugar dele, havia um pai, um marido, alguém que aprendera que o verdadeiro poder era proteger o que amava. Numa tarde luminosa, foram ao Parque do Flamengo. Gabriela, com Miguel no colo, olhava o sol sobre a Baía de Guanabara. Cristiano já pensou, se aquele casamento forçado nunca tivesse acontecido? Ele sorriu, abraçando-a pelos ombros. Talvez não, mas o destino sempre dá um jeito. Mesmo sem casamento, eu teria te visto numa livraria e me apaixonado do mesmo jeito. Ela riu, o rosto corado. Numa livraria? E o que pensaria ao me ver? Ele sussurrou que encontrei a mulher que mudaria minha vida. O momento era doce demais para parecer real, até que a sombra voltou. Patrícia, libertada provisoriamente graças a manobras jurídicas, saíra da prisão magra, pálida, mas com o mesmo fogo nos olhos. Durante meses, só alimentara um pensamento: se não posso tê-lo, ninguém mais terá. Contratou 2 criminosos. A ordem era simples: façam aquela mulher sofrer. Quero ver o sorriso dela desaparecer. No dia seguinte, Gabriela foi convidada a falar num centro cultural. Cristiano estava em reunião. Dona Rosa a acompanhava. Enquanto Gabriela respondia perguntas, percebeu 2 homens aproximando-se do carrinho de Miguel. Um pressentimento gelado a atravessou. Miguel gritou, correndo. Um deles tentou agarrar o menino, mas Dona Rosa lançou-se sobre ele, gritando: larga ele. O outro a empurrou com violência. Gabriela chegou a tempo de puxar o filho para o peito. Nesse instante, Cristiano surgiu. Havia deixado o escritório ao receber alerta de Lucas. Patrícia estava solta. Ele investiu, derrubou um dos homens com um soco e imobilizou o outro até a chegada dos seguranças. A polícia chegou minutos depois. Nos celulares dos bandidos, mensagens diretas de Patrícia. Tudo estava provado. Nos bastidores, Gabriela tremia, abraçando Miguel. Cristiano a envolveu. E eu prometo, amor, nunca mais ninguém chega perto de vocês. Ela levantou o rosto, olhos firmes apesar das lágrimas. Não quero mais fugir. Vamos acabar com isso. Ele assentiu. Desta vez, Patrícia não escapa. 3 dias depois, a polícia do Rio lançou a operação para capturar Patrícia Mendonça. Enquanto os noticiários exibiam seu rosto, Cristiano reforçava a segurança da casa. Dormia ao lado do berço do filho. Mas a noite seguinte traria o fim de tudo. Soava o vento do mar quando o interfone tocou. Senhor, há uma visitante. Diz ser Helena Carvalho. Gabriela ergueu-se, surpresa. Helena entrou, envolta no manto escuro. O rosto parecia o da mãe, mas os olhos não eram os mesmos. Cristiano percebeu primeiro. Espere, sussurrou a esposa, avançando. Você não é Helena. O riso que veio em resposta gelou o ar. A mulher arrancou a peruca, limpou a maquiagem. Patrícia. Os olhos faiscavam, o batom vermelho manchado. Parabéns, Cristiano. Sempre tão esperto. Mas cheguei. E hoje tudo acaba. Gabriela apertou Miguel contra o peito. Você é doente, Patrícia. Deixe-nos em paz. A ex-socialite sacou uma arma, apontando. Em paz? Eu vivi no inferno desde que você apareceu. Agora é sua vez. Cristiano se colocou diante da família. Atire em mim, mas deixe-os. Ela riu, desequilibrada. Matar você seria fácil demais. Quero que ela viva sem você. O silêncio pesou. Então Gabriela falou. Voz calma, firme. Você acha que é forte porque tem uma arma, Patrícia. Mas é fraca. Fraca porque nunca soube amar. Amor não destrói. Amor constrói. As palavras acertaram o ponto exato. A mão de Patrícia tremeu. Cristiano aproveitou o segundo de hesitação. Lançou-se à frente. Um tiro ecoou. Fumaça. Patrícia caiu, a arma escapando. Cristiano cambaleou, o ombro sangrava. Mas o ferimento era leve. Policiais invadiram a casa, algemando a mulher histérica que ainda gritava. Ela roubou minha vida. Gabriela respondeu, voz firme apesar das lágrimas. Eu não roubei nada. Apenas aceitei o amor que o destino me deu. Patrícia foi levada, desaparecendo na sirene da viatura. Cristiano, ensanguentado, abraçou esposa e filho. Acabou, amor. Acabou de vez. Tive tanto medo de te perder. Você nunca vai me perder. Somos uma família. Nada no mundo nos separa. Do lado de fora,
o céu começava a clarear. O sol nascia sobre o Atlântico o primeiro depois da longa tempestade. 5 anos depois, o rio fervilhava, mas a mansão Almeida transbordava serenidade. Miguel, agora com 6 anos, corria pelo jardim que Gabriela cultivava com carinho. Cristiano, interrompendo o trabalho, saía para jogar bola com o filho. "Papai, olha!" gritava o menino, e o pai ria, orgulhoso. Gabriela era professora de literatura na universidade. Falava aos alunos sobre coragem, verdade e amor, nunca escondendo a própria história. Sua dor transformara-se em luz. Nos fins de semana, caminhavam pela areia de Ipanema. Cristiano abraçava-a por trás, observando o filho construir castelos de areia. "Amor, às vezes ainda penso em tudo que passamos. Sobrevivemos porque não desistimos." Ela respondeu, "Porque escolhemos continuar. E eu vou continuar escolhendo você todos os dias da minha vida." Helena, já reconhecida como mãe de Gabriela, guiava Miguel à beira das ondas. Dona Rosa sorria do banco, sussurrando, "Minha família." Finalmente feliz, Patrícia cumpria longa pena. Seu nome sumira dos jornais. Ricardo exilara-se na Europa, esquecido. Eduardo Almeida, velho e só, vivia numa fazenda distante, carregando o peso do próprio silêncio. Numa noite de verão, no terraço voltado para o mar, Gabriela adormeceu com Miguel nos braços. Cristiano os cobriu com um lençol, fitando-os com ternura. "O verdadeiro ouro da minha vida não está nas empresas. Está aqui, nos meus braços, minha família." O vento trouxe o cheiro do oceano. As ondas batiam suaves, como canção de ninar. A história que começara como um contrato frio, terminava em amor puro, um amor que enfrentou mentiras, violência e destino. Venceu. Sob o céu estrelado do Brasil, Cristiano e Gabriela provaram que quando o amor é verdadeiro, nada pode destruí-lo.